Nós já estamos na sala? Não. Já. Muito bem, vamos dar então início à nossa sessão. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma iniciativa da Delegação Distrital de Vila Real da Ordem dos Engenheiros, uma sessão técnica com o tema Gestão de Ativos nas Utilities, o caso da água. Saúdo o nosso palestrante, o colega e o amigo Luís Nicolau, a quem muito agradeço por ter aceitado o convite da nossa delegação. A apresentação ocorre no âmbito da dinamização temática que temos vindo a desenvolver, desta vez na área da gestão de ativos, que corresponde a um tema da maior importância para a engenharia em geral e que sofreu uma evolução significativa nos últimos anos. Para nos falar deste assunto, temos a honra de ter connosco um palestrante com uma vasta experiência, cuja apresentação profissional passo a resumir. Luís Nicolau é licenciado em Engenharia Civil pela FEUP, com mestrado europeu de construção. Atualmente exerce funções de diretor de gestão de ativos e engenharia na empresa Águas do Norte e é membro da Comissão Especializada de Gestão de Ativos da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. Foi docente do ensino superior em cursos de engenharia, consultor na área da reutilização de subprodutos na Lipor, tendo vários trabalhos e artigos publicados em revistas técnicas do setor. Ora, sem mais delongas, passo a palavra ao engenheiro Luís Nicolau, deixando o apelo aos participantes para colocarem as suas questões ao longo da apresentação, através do chat desta plataforma Zoom. Muito obrigado, Luís Nicolau. Peço então que dês início à tua apresentação, por favor. Obrigado, Zé Carlos. Vou tentar aqui compartilhar e queria que me dissesses se já... Sim, já estamos a ver a apresentação. Sim. Já? Sim, sim. Então, deixa-me só... muito boa tarde a todos e começo por cumprimentar todo o auditório e por agradecer o convite à Ordem dos Engenheiros da Região Norte, em particular à Delegação Distrital de Vila Real, na presença do seu delegado, ou na pessoa do seu delegado, o colega José Carlos Pinto. É para mim um enorme desafio estar hoje aqui, ainda para mais com o tema da gestão de ativos, e espero muito sinceramente não desapontar. A aposta não será tanto numa sessão teórica, propomos antes alguns vídeos exemplificativos de 2 ou 3, são 3 até neste caso, ferramentas em desenvolvimento na Águas do Norte e que surgiram para dar resposta àqueles que têm sido os nossos anseios nesta área da gestão de ativos. E na esperança, claro está, que esta partilha possa... Referir ainda que, embora me apresente hoje aqui na qualidade de membro da Ordem dos Engenheiros, há um percurso profissional, em particular mais recente, que devo sublinhar, até porque é a razão principal deste nosso encontro. Pelo que gostaria de agradecer publicamente a todos os que se cruzaram comigo neste período mais recente, desde logo a todos os colegas do Grupo Águas Portugal e em particular aos colegas da Águas do Norte, muito especialmente à equipa de engenharia que comigo hoje trabalha e que personalizaria na administração, no seu presidente, o engenheiro José Machado Val, e também uma palavra ao engenheiro Manuel Moras, que foi até há pouco tempo o administrador a quem reportava diretamente. E começo por confessar, isto enquanto preparava esta apresentação, que dei comigo a questionar-me sobre este convite em concreto e a percorrer o meu percurso profissional até chegar à gestão de ativos. E o quanto difícil era prever que tal viesse a acontecer. É certo que já estou há quase 2 décadas no setor da água, o que infelizmente é já há algum tempo, e isto apesar de ser engenheiro civil, com licenciatura tirada na FEUP no ramo das estruturas. Por onde iniciei o meu percurso profissional, sendo que um dos últimos trabalhos que já foi terminado na nova FEUP, na Asprela, foi já na área da reutilização dos subprodutos, imaginem só. Pelo que já vem de longe o chamamento pela sustentabilidade e estávamos ainda nos anos 90. No caso concreto, os subprodutos resultantes da queima de RSUs no Lipor 2, na Maia, para quem conhece. E neste tempo tive o privilégio de trabalhar, entre outros, com o professor Sarmento. Quem o conheceu de perto sabe bem que a idade não é impeditiva de nada e ainda hoje é um exemplo a quem recorro com facilidade. Foram tempos muito enriquecedores, à volta dos materiais, dos 3Rs, com o professor Joaquim Figueiras, a professora Ana Maria Sarmento, a professora Maria de Lourdes, o professor Fonseca Almeida, isto só para lembrar alguns, entre tantos outros, sendo que o elo de ligação era, naquela altura, a FEUP. Mas, regressando ao meu percurso no setor das águas, que é o que nos traz hoje aqui, dizer-vos que este começou no ano 2003, com passagem natural pela área dos investimentos, dada não só a minha formação de base, mas também a necessidade urgente de construção associada a um sistema multimunicipal que acabava de se constituir
e que viria a ser responsável pelo abastecimento e pelo saneamento em alta da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mais tarde, depois deste fortíssimo investimento se ter concluído, fui desafiado a responder pela manutenção, um desafio e tanto, dada a minha formação, e devo confessar que foi muito combatido por mim na altura, pois só mais tarde consegui perceber a bondade da proposta. E não fosse a insistência do meu administrador na altura, o engenheiro José Boa Paixão, teria passado ao lado desta incursão, que se veio a revelar tão valiosa nos anos seguintes, mais precisamente quando se criou a Águas do Norte, na qual passou a estar nessa mesma direção de engenharia. E isto no ano de 2017. E chegado aqui, uma palavra de reconhecimento para o Presidente da Águas do Norte, então, o engenheiro Eduardo Gomes, que teve a ousadia de apostar em mim para arrancar em força com a gestão de ativos, o que não era assim tão imediato, diga-se, e isto depois de ouvir os consultores, então contratados para suportar alguns ajustes do modelo organizativo. E, ironia das ironias, e era aqui que eu queria chegar com este breve percurso, percebe-se que este regresso à origem e, por conseguinte, à gestão de ativos, se deveu à transformação ocorrida fruto da minha saída, pois foi a oportunidade criada com a passagem pela manutenção e o ganho de alguns conceitos fundamentais nas áreas de conhecimento que não eram presença habitual da área dos investimentos, a razão principal para que estivéssemos em condições de poder agarrar, digamos assim, a gestão de ativos. Feito este introito, propunha, e antes mesmo de abordar a gestão de ativos no setor da água, passar em revista o tema da gestão, em concreto os sistemas de gestão. E todos nos recordamos do sistema de gestão da qualidade e o calvário que foi a sua implementação numa fase mais inicial e que já leva algumas décadas, diga-se, e que tinha uma explicação fácil. Era vista como uma bandeira e pouco mais naquela altura. Só importava a sua exibição e quando assim acontece, como em tudo, sabemos bem que a mobilização se torna um desafio difícil de vencer. E no caso em apreço, só deixou de ser assim quando as empresas começaram finalmente a percepcionar os ganhos económicos com a implementação destes sistemas. A partir daí, tudo ficou naturalmente mais facilitado, pois confirmava-se na prática uma melhoria contínua e efetiva com a sistematização dos processos. O mesmo acontecendo com os sistemas de gestão ambiental e mais tarde com a segurança, que resultam tantas vezes nos sistemas integrados, que são hoje tão usuais. Também aqui, o sucesso deveu-se à percepção dos ganhos económicos e as questões financeiras, uma vez mais, e desta feita traduzidos na redução efetiva de acidentes de trabalho e na diminuição sustentada das não conformidades. Semelhante é o movimento que hoje se vive em torno da responsabilidade social, assim como da sustentabilidade. As empresas têm de ser económica, social e ambientalmente sustentáveis, não apenas porque sim, mas porque de outro modo dificilmente terão um futuro risonho. E muitas vezes é a própria opinião pública a ditar o seu fracasso. E todos vemos nos mídias, e já há alguns exemplos disso mesmo, de creches bolsistas por denúncias de práticas insustentáveis. E o paralelismo com os sistemas de gestão de ativos obedece a uma lógica muito similar, com a vantagem neste caso ser ainda mais intuitiva, muito à semelhança dos sistemas de gestão de energia, porque só se consegue ter vantagens conhecendo o que se gera, sendo que esta gestão tem de ser profissional e deve obedecer às melhores práticas, porque de outro modo ficamos, como eu costumo dizer, nas mãos do destino. Dizer por último que a Águas do Norte está atualmente num processo de certificação dos seus sistemas de gestão de IDI, desenvolvimento, que são a investigação, desenvolvimento e inovação, por forma a implementar práticas que potenciem e desenvolvam a inovação e que tanto importa também ela à gestão de ativos. Mas antes de abordar o sistema de gestão de ativos, propriamente dito, contextualizemos um pouco melhor a nossa sessão, que é a gestão de ativos nas utilities, em que estas são os bens e serviços essenciais que, por essa razão, devem ser de acesso universal. E nisto penso que estaremos todos de acordo. Não obstante, também sabemos que tem um custo associado, e este custo distribui-se pelos setores envolvidos, desde logo a produção, mas também a distribuição e a própria comercialização. No caso particular da água, ainda acresce o monopólio natural em que as empresas operam, resultado de elevados investimentos associados à infraestruturação, tornando-se regra a exclusividade do serviço. E daí as vantagens de um regulador independente, que seja o garante da universalidade do serviço ao preço justo e nas condições tidas por adequadas. E o que será isto do preço justo? Numa formulação descomplicada, diria que o preço justo será o menor preço a partir do qual a empresa assegura a sustentabilidade do serviço prestado. Está, por isso, dependente da gestão das áreas mais impactantes para o negócio, que são, em particular, no setor da água, a produção e a distribuição.
E tanto vale no contexto empresarial do Estado como no dos privados, isto é, seja por via da ação fiscalizadora de uma entidade reguladora, como vimos atrás, ou por via da ação fiscalizadora do próprio mercado. Por outro lado, a estrutura física associada às atividades de produção e distribuição assenta nos bens afetos às principais unidades funcionais, desde logo os equipamentos. Estes, por sua vez, constituem as infraestruturas, que por sua vez edificam aquilo que normalmente designamos por sistemas operativos. E estes bens infraestruturais, que mais não são do que os ativos tangíveis operacionais e que, por comodidade, são muitas vezes simplesmente designados por ativos. Posto isto, o preço justo não será mais do que o reflexo da boa gestão que consigamos levar a cabo sobre os ativos, em particular aqueles que são responsáveis, como se viu no slide anterior, pela produção e a distribuição. Os tais ativos infraestruturais que contribuem de forma decisiva para o negócio. E por analogia ao nosso carro, para facilitar mais a visualização, temos a carroceria, o motor, as rodas, e teríamos outros, naturalmente, mas por facilidade fiquemos por estes. E nesta oportunidade, será nesta oportunidade que surge o equilíbrio entre o custo, o desempenho e o risco, nas dimensões associadas às tais áreas operacionais que vimos atrás, que é a produção e a distribuição. O equilíbrio perfeito entre o custo despendido com a aquisição do carro, mas também com a operação, a manutenção e a sua conservação, assim como o desempenho para o fim em vista. E tudo isto a riscos controlados, no sentido que eventuais falhas que possam ocorrer jamais comprometam os objetivos propostos. Viagens sem ocorrências inesperadas, diríamos nós, no caso concreto do carro. Percebe-se a transposição para os ativos, em particular no propósito de otimizar a longevidade do conjunto, desde que assegurada a sustentabilidade do seu serviço, porque não pode haver falhas graves, não previstas nem no motor, nem na carroceria, nem nas rodas, sendo que o tratamento diferenciado deve ser de necessidades distintas dos diferentes ativos, como se percebe. Mesmo nas rodas, a jante pode ser considerada um ativo, ao passo que o pneu pode resumir-se a um mero consumível. Mas nada disto deve obedecer a um receituário, deve antes fazer sentido, num dado contexto empresarial. Chegados aqui, percebe-se a dependência do preço justo, como vimos atrás, por uma gestão de ativos que seja capaz de acrescentar valor e, nesse sentido, diminuir a pressão sobre o custo final do ciclo de vida. Temos de ser capazes de assegurar não só a gestão do motor, mas também a gestão da carroceria, e esta exigirá outro tipo de manutenção, que não tem paralelo com o do carro, assim como a gestão das rodas, tudo de forma integrada, mas também independente, de modo a otimizar as vidas úteis respectivas, para que possamos garantir um nível de serviço expectável de todo o conjunto. E neste contexto, como olhar para a gestão de ativos? E se refletirmos sobre tudo o que dissemos até agora, diria que assenta como uma luva a definição prevista na ISO 55001, que nos diz que a gestão de ativos é, e passo a ler, a atividade coordenada de uma organização para percepcionar e produzir valor a partir dos ativos, entendendo a percepção de valor, como vimos, pelo equilíbrio entre o risco, custo e desempenho. A otimização da vida útil dos ativos sem comprometer a sustentabilidade do serviço, digamos assim. Para isso, a utilização, que é a operação na linguagem do setor da água, do carro, terá de ser adequada, evitar sobre-esforço, estar na mudança certa, isto para o caso do motor, assim como evitar foras de estrada, no caso da suspensão e das rodas, mas não só. Também a manutenção deverá ser assegurada até que uma qualquer substituição se torne mais benéfica. Tudo isto obriga a uma gestão integrada, como vimos, do carro, e dizer-vos que a recorrência ao carro serve apenas para facilitar a percepção das imagens, para que esta percepção possa ser mais imediata, digamos assim. Pois será exatamente o mesmo para uma TAR ou para uma científica ou o que for, embora nestes casos os conceitos obriguem um conhecimento prévio que poderá não ser assim tão imediato para todos. E chegados aqui, particularizemos agora a gestão de ativos no caso das utilities. E sabemos que nestes casos os ativos associados à produção e à distribuição são quase sempre interdependentes, criando os chamados sistemas de ativos, uns mais complexos, outros menos, sendo que num primeiro nível, a um nível mais básico, temos os equipamentos, que em muitos casos são os próprios ativos, e ainda os componentes desses equipamentos. E retomando o exemplo do carro, o motor será um ativo constituído por múltiplos componentes, sendo facilmente compreendido que ao condutor comum, que é o gestor de ativos, importa sobretudo a conformidade do motor, do ativo em si mesmo, ao passo que ao mecânico importará também a conformidade dos componentes desse motor,
pelo que os níveis de gestão, quer dos ativos, quer da manutenção, terão obrigatoriamente de ser diferentes, mas também interdependentes. E esta interdependência assume desafios complexos, sabendo que a falha de um simples componente num dado equipamento pode evitar a falha deste último, isto é, do ativo, e mesmo da infraestrutura, e por conseguinte a falha do sistema, caso não haja redundância instalada. Isto é, a falha da gestão da manutenção pode ser a falha da gestão de ativos. Pelo que o estudo das redundâncias, a exigência de manutenção, em especial dos equipamentos, componentes mais críticos, a existência de estoques, entre outros, são cruciais à gestão de ativos. E quando se diz que são cruciais, não se quer dizer que têm de estar na sua dependência direta, antes que tem de ser uma preocupação de um gestor de ativos responsável, supervisionando estas atividades. E sejam quais forem as utilities, a regra é haver milhares de componentes, sendo que a sua gestão estará a cargo do Departamento de Manutenção, como se viu. Já a gestão de ativos terá por objetivo assegurar que estas atividades, assim como outras, que impactem também elas com a vida útil e a eficiência dos ativos, decorram com a normalidade expectável, que no seu conjunto possam e devam acrescentar valor à organização. E no caso da água, não será exceção, sabendo-se que, para além dos milhares de componentes, os próprios ativos, os próprios equipamentos também são aos milhares, e com a particularidade de serem muito distintos entre si. E, por exemplo, o tempo de vida pode variar de apenas alguns anos, para o caso das bombas, a dezenas de anos, como será o exemplo das estruturas de construção associadas à instalação destes equipamentos, ou mesmo a várias dezenas de anos, no caso de estruturas de construção especiais, como são as barragens. E o tipo de manutenção, o tipo de conservação também são distintos. E uns são necessariamente mais críticos que outros, variando o nível de exigência de monitorização, de análise, do diagnóstico, e facilmente se percebe que tudo isto requer conhecimento técnico, com bases sólidas em engenharia e de gestão, mas também conhecimentos científicos. Eu sobre isto já não tenho grandes dúvidas. E isto é tão mais verdade quanto o avanço da digitalização nos permite outros graus de liberdade que até agora eram quase não atingíveis. E ainda no caso da água, há várias possibilidades de rearranjo dos ativos, como sabemos, e todas serão válidas. Mas no caso particular da alta, há dois tipos de sistemas de ativos principais, digamos assim. Os sistemas de abastecimento de água, que reúnem as infraestruturas responsáveis pela captação, o tratamento, a distribuição e o armazenamento, e os sistemas de águas residuais, que agrupam as infraestruturas de recolha, transporte, tratamento e restituição ao meio receptor. E regressando ao exemplo do carro, também este tem sistemas principais, desde logo o elétrico, mas também a transmissão, a suspensão, como o nosso próprio corpo humano, se pensarem, não é? Se nos lembrarmos do sistema respiratório, digestivo, reprodutor. Mas no caso do carro, cada um daqueles sistemas de ativos pode e deve ter uma análise per si, mas que também tem de ser integrada. Vejamos o exemplo do sistema elétrico. Caso falhe a iluminação interior do carro, pode não ser crítico, apenas haverá algum desconforto. E mesmo a falha na iluminação exterior só será crítica se viajarmos à noite. Já se avariar a parte elétrica responsável pelo acionamento do motor, a situação pode tornar-se crítica. No sistema de rodagem, o pneu pode ser considerado, como se viu, um consumível, que tem de ser substituído num determinado tempo, seja o tempo de funcionamento, o tempo de instalação, ou outro, como por exemplo o seu desgaste anormal, seja qual for. Em última análise, cabe a cada organização, com o conhecimento e a experiência que vai adquirindo no terreno, evoluir para as melhores práticas de gestão dos seus principais sistemas de ativos. E eu diria que o sistema de gestão de ativos global não será mais do que este processo de constante aprendizagem. Chegados aqui, já estaremos em condições de avançar os conceitos de gestão de ativos, de gestão de manutenção. E percebemos que, apesar de serem disciplinas distintas, são complementares. Que a gestão da manutenção tem de ser a mais eficiente possível. E basta recordar que o desempenho de um qualquer ativo decresce ao longo do seu ciclo de vida. E mais decresce se não se realizarem as manutenções previstas para que se mantenha num estado mais ou menos razoável. E em sentido inverso estará o risco, com tendência crescente, sendo que estas manutenções não são realizadas. E é este balanço que é preciso calcular, sendo que esta é uma tarefa da manutenção, que também deve identificar os pequenos investimentos. Mas é justo lembrarmos que esta manutenção dos ativos fica condicionada pelas opções tomadas no momento da aquisição ou da construção, bem como pela operação a que estão sujeitos, entre muitos outros fatores. Nada está desligado, o que torna a gestão de ativos tão complexa.
e razão pela qual somos obrigados a considerar todo o ciclo de vida dos ativos, desde a sua aquisição até ao seu abate. E regressando ao exemplo do carro, nada nos impede de comprar modelos mais caros com menos necessidades de manutenção, ou o contrário. Será, ou deveria ser, o que ditar a análise do custo de ciclo de vida em função da utilização e das condições que são expectáveis. E, chegados aqui, percebe-se que a escolha de um ativo, ou mesmo de um sistema de ativos, não pode nem deve estar dependente apenas da vantagem associada ao seu eventual menor custo inicial. Porque, em muitos casos, o menor custo inicial poderá esbater-se logo nos primeiros anos de vida nos maiores custos de manutenção e operação. E no setor da água, este conceito pode revelar-se absolutamente crítico, na medida em que muitos ativos, como vimos, são concebidos para durarem décadas, com o custo de exploração a assumir um peso determinante. Passados em revista os conceitos principais, cogitemos agora os desafios. E para isso propunha que regressássemos a um dos primeiros slides, quando passamos em revista a implementação do sistema de gestão de ativos, e isto no sentido de podermos pensar os desafios surgidos a quando de uma decisão desta natureza. Assim, para além dos desafios transversais a qualquer negócio, decisões suportadas pela avaliação do ciclo de vida dos ativos, como se viu, que por sua vez têm de estar apoiadas em técnicas de análise rigorosas e fidedignas, o que só poderá acontecer com informação confiável. A isto tudo, temos ainda a somar, em especial no caso particular da água, a quantidade, a complexidade e a dispersão dos seus ativos. E é aqui que entra aquela que tem sido a nossa experiência, com uma estratégia assente em 3 pilares fundamentais que facilmente se antevêem se tivermos em linha de conta tudo o que já foi dito. Por um lado, a implementação e certificação do sistema de gestão de ativos. Saber exatamente para onde se vai, como se vai, e mais importante, decidir a melhor rota, que não é necessariamente a mais rápida, como sabemos da experiência de utilizar o Google Maps, mas em trajetos previamente conhecidos. E por outro lado, a preocupação com o cadastro, que sem o cadastro permanentemente atualizado, tudo mais fica sem apoio, e não há outra forma de o dizer. Tenho de saber onde se guarda a roda subselente, caso contrário, uma ocorrência simples, um furo, terá um impacto desproporcionado. Por fim, a adoção das ferramentas que permitam apoio à decisão na perspectiva do equilíbrio em desempenho, risco e custo dos ativos críticos ao negócio. A maioria dos carros já avisa o momento para efetuar a revisão, mas só alguns são capazes de adaptar esse timing em função da utilização que é dada à viatura. E tudo isto com uma forte vocação para a mobilidade, dado a elevadíssima dispersão de ativos nas águas do Norte, que terá de estar suportada na digitalização, até porque hoje o presente é já digital. Assim, a avaliação das ferramentas afetas à gestão de ativos tem-se apoiado numa linha orientadora que é estratégica e que está focada no melhor desempenho, no que importa a esta mobilidade e da qual o processo de digitalização não se pode separar. E observemos então os 3 pilares fundamentais e comecemos pelo sistema de gestão de ativos e a aposta na sua implementação e certificação para que tudo comece como tem de começar e passe a redundância. Poderá parecer que estamos a começar pelo telhado, mas é precisamente o contrário. O sistema de gestão de ativos não deve ser o corolário da estratégia, antes o seu alicerce. E esperando não estar a exagerar no paralelismo com o nosso cotidiano, pensemos na carta de condução. Um candidato a condutor que já saiba conduzir antes de ter aulas de condução, e acontece a muitos, a mim próprio, saberá desenrascar-se, até aí tudo bem, mas nada do que aprendeu ficou sistematizado, digamos assim. Aprendeu como calhou. Por outro lado, as aulas de condução obedecem, ou pelo menos deviam obedecer, a processos de aprendizagem devidamente padronizados, tornando o candidato a condutor mais bem preparado para o exame, pelo menos de acordo com os padrões do próprio exame, pois isto não quer dizer que o condutor conduza melhor ou pior, não se trata disto. E não será apenas de acordo com os padrões do próprio exame. No mundo ideal, também seria de acordo com os padrões de manutenção do próprio carro. É o que se pretende com o sistema de gestão de ativos. A sistematização dos processos para que tudo o que possa correr bem fique devidamente mapeado, tornando mais provável a repetição de fórmulas de sucesso e sempre que estas ocorram de forma espontânea. O segundo pilar é o cadastro. Temos de conhecer o que se quer gerir. Terminando o cadastro, o problema está longe de ficar resolvido. E desde logo a dinâmica que envolve uma parte muito significativa dos ativos, dada a sua mobilidade, mas também a construção de novas infraestruturas, que sempre ocorre,
ou mesmo a integração de outras, sem esquecer a desativação das obsoletas, o que nos deveria obrigar a estar permanentemente alerta no que importa a atualização do cadastro. E uma das possibilidades passa, obviamente, pela contratação a cada passo de serviços dedicados à inventariação e à reconciliação financeira, com o objetivo de verificar, auditar o cadastro da empresa. Para além de dispendiosa, esta possibilidade acarreterá sempre períodos mais longos ou menos longos de cadastro não conforme. Foi quando surgiu a ideia de auditar o cadastro com recursos internos, isto é, com os técnicos que estão envolvidos com os ativos no seu dia-a-dia. Costumo-lhes chamar as partes interessadas dos ativos. E uma vez que o cadastro é já todo digital, procurou-se uma ferramenta também digital, com mobilidade, em linha com o slide anterior, e que possibilitasse a esses técnicos, sempre que interagem com os ativos, a verificação das suas características principais. E foi assim que desenvolvemos a ferramenta Siga-me, que é a nossa coqueluche, se me é permitida a expressão, não é a cópia de uma prática vista noutra empresa, resultou e sim de um natural processo de evolução. E propunha que víssemos de seguida um vídeo demonstrativo desta ferramenta. Eu penso que estão a ouvir o som, mas temos um colega no terreno, numa área de infraestrutura, outro que está no escritório, mas sabe que o colega foi àquela infraestrutura onde existem dúvidas de cadastro. O colega está na instalação com o smartphone, o GPS do telemóvel coloca exatamente onde está, facilitando a pesquisa do cadastro. Faz depois a aproximação, consulta os vários circuitos cadastrados, tenta perceber o que está em falta. Neste caso, é um equipamento específico no circuito de saída da água tratada. Feita esta verificação, entra no Siga-me para proceder ao registro de uma nova sugestão. Foi gravado ao vivo, tal e qual acontece. Não cortamos terrenos, não há montagens e nota-se. A ferramenta obriga a que o colega se identifique, o problema, no caso em concreto falta cadastrar, e falta cadastrar uma válvula de seccionamento. Exatamente. Nas observações é que temos texto livre. Tem também a possibilidade de tirar fotografias, vídeos, o que for, de anexar ao evento. Também é possível consultar as fotografias ou os documentos que já lá existem. Este foi um exemplo que foi corrido na sede, por isso o GPS foi buscado na real. Daí a necessidade de navegarmos até à instalação, neste caso até ao altâmega. Naturalmente, que sempre que o que acontece, que o colaborador está no terreno, tudo fica ainda mais facilitado. Aparece logo lá. Estamos na dieta. Faz o zoom. Depois de assinalada a localização aproximada, procede ao reporte do evento, terá de ser validado pela equipa do SIG, tendo validado, atualiza de imediato o cadastro. Como terceiro e último pilar, e já estamos na reta final, temos as ferramentas de apoio à decisão. Ferramentas que nos devem fornecer a avaliação dos nossos ativos, se possível em tempo real, e em particular no que importa, como vimos, ao desempenho, risco e custo.
E, nesse sentido, importa definir o modelo da analítica, sobre o qual se desenvolve a árvore dos ativos, que terá de ser o esqueleto das ferramentas operacionais, em particular as que publiquem os aspectos técnicos, mas também os aspectos financeiros. E importa que seja uma arquitetura em árvore, conforme o exemplo apresentado, pois os dados que importam às diferentes áreas não são necessariamente os mesmos. Se a um nível de decisão de topo importa sobretudo o sistema, noutro, como seja a área de operação, já pode importar a atividade, sendo que a área da manutenção exige a análise ao nível do equipamento. Importa, portanto, que este equipamento esteja no processo empresarial correto e no exato sistema a que respeita. Só deste modo, as necessidades de análise de cada uma das áreas ficam devidamente salvaguardadas. Estando este esqueleto garantido em todas as ferramentas que impactem com a gestão de ativos, e esse foi um passo dado muito forte na Águas do Norte nos últimos anos, é meio caminho andado para que a informação possa ser confiável, como vimos num dos primeiros slides. Temos em desenvolvimento a Ótima, que é uma ferramenta nascida à medida, não será tão robusta como as soluções de mercado, mas tem a vantagem de ser simples, adaptável e, porventura, o mais importante, de nos ajudar a crescer nesta fase em que nos encontramos. Agrega toda a informação relevante à gestão de ativos, mas não é só isto. Também apresenta os indicadores e a sua avaliação, por forma a classificar as infraestruturas. Até porque, para as infraestruturas tidas como insatisfatórias na avaliação, o sistema de gestão de ativos preconiza a sua inspeção. E essa é a razão principal para que este módulo, o de inspeção, também esteja nesta ferramenta. Também aqui apresentamos um pequeno vídeo. Comecemos pelo cadastro, que está longe de estar concluído, pois ainda está em falta a informação do cadastro financeiro. Mas já temos a árvore dos nossos ativos, importada do ERP da empresa, com as áreas de negócio, os sistemas, as atividades, as infraestruturas, os equipamentos, os componentes. Os ativos estão todos cadastrados e com as fotos de identificação. Voltando às infraestruturas, temos a ficha geral da infraestrutura, características gerais. Também podemos ter acesso à consulta das equipas, que numa empresa como a Águas do Norte é essencial, os mapas, tem acesso direto ao SIC, o sinótico. Também temos acesso direto à avaliação, como vamos ver mais à frente, e à biblioteca técnica. Neste exemplo, estamos a ver os desenhos de uma planta. Conforme referido, também temos acesso à análise dos ativos, nós chamamos de matriz de ativos, que constam as variáveis e indicadores de cada ativo, para o sistema ou para as infraestruturas. Consulta os relatórios e indicadores, com a classificação de cada um deles. Os relatórios da avaliação global, desenvolverão-se dos indicadores de cada infraestrutura, e da avaliação conjunta resulta a decisão de inspecionar ou não a infraestrutura. E por último, a consulta dos resultados das inspeções realizadas está dividida em duas partes, inspeções e ações. Quanto às inspeções, temos a possibilidade de consultar todas as inspeções feitas pelos gestão de ativos, a sua classificação, as ações abertas no decorrer da inspeção, também foi ao vivo. Neste caso temos o problema no passeio junto ao reservatório, que são todas assim. Temos também o acesso à ficha de avaliação propriamente dita. As fotografias de cada inspeção, ao passeio. Nas ações, temos o acesso a todas as ações,
e a análise global do estado da sua resolução. Ainda nas inspeções, e conforme referido, está previsto que as próximas possam já ser realizadas a partir do ótimo. Preenche-se o campo do código de inspeção que está associado à infraestrutura a inspecionar. Selecionamos o ativo a partir da árvore que vimos no cadastro e que é imputado no ERP. Temos duas fases de inspeção, a fase 1 e a fase 2. Está aqui. No exemplo aqui selecionado para a fase 1 temos duas checklists, uma para a avaliação mecânica dos equipamentos, outra para a avaliação da parte respeitante à instrumentação e automação. Depois avaliadas as diferentes especialidades, temos a avaliação global. Neste caso, alterando uma das avaliações intermédias, a avaliação global, atualmente também. Conforme referido, pode haver necessidade de avançar para uma avaliação mais detalhada, fase 2, tendo o resultado desta fase. Temos também a possibilidade de proceder a análises complementares. Esta fase ainda está em desenvolvimento. Estamos, por exemplo, a estudar a definição do ponto ótimo de substituição, sempre que somos confrontados com necessidades de recuperação do equipamento. Começamos por preencher os dados de projeto, do existente e do novo. Neste caso, um gerador, adquirido em 2001. Através da seleção do tipo de equipamento, obtemos o valor de depreciação fixado nas tabelas das taxas de depreciação publicadas. Transportamos para a tabela. Enchemos o valor do custo de reparação do existente, os custos de manutenção, outros custos de operação, se os houver. Receita gerada, neste caso é a produção de energia em anos, vida útil, os geradores podem chegar facilmente aos 15 anos, neste caso colocamos 10. Preenchemos no novo, sendo que as células a branco já estão pré-preenchidas, por serem repetidas no sistema. Aqui a receita extra relaciona-se, por exemplo, com uma maior eficiência, tem a ver com o consumo do equipamento, pode revelar-se interessante quando analisamos o motor elétrico, já não de combustão, pode não ser assim. E como resultado, temos a possibilidade de análise do índice de lucratividade, que está no gráfico da esquerda, onde o projeto existente está azul e o novo a vermelho. Percebe-se que há toda a vantagem de adiar a compra por alguns anos, e o mesmo se pode constatar pela análise do gráfico do custo anual e total. Como disse, estamos neste momento a trabalhar na melhor forma de encontrar isto. Temos também em desenvolvimento a análise do custo de ciclo de vida, e tomemos o mesmo exemplo do gerador, e também temos, obviamente, que preencher também os dados de projeto. O tempo de paragem anual para a manutenção, previsto, claro. A vida útil, a manutenção, a vida útil, normalmente aqui é fornecida pelo fabricante, mas também pode ser aquela que resulta na nossa experiência. 10 anos que vimos há pouco, o valor do investimento inicial, as horas anuais de trabalho, e o resultado é obviamente teórico, depois não pode ser uma reta, mas tem-nos orientado sobretudo nas decisões sobre as propostas economicamente mais vantajosas, no que importa a aquisição dos equipamentos novos. E estamos a chegar ao fim. Ainda assim, não queria deixar de terminar sem falar nas infraestruturas horizontais, tão relevantes no setor da água, e cuja realidade é um pouco diferente das restantes, não só porque estão maioritariamente enterradas, mas sobretudo por questões geográficas, digamos assim, porque há uma necessidade ainda mais premente da georreferenciação das principais características, assim como das ocorrências. E se para as infraestruturas verticais a decisão apoia-se na ótima, como vimos, para as horizontais a abordagem já foi outra. Optamos pelo desenvolvimento de uma ferramenta em ambiente SIC, chamada Fácil, que é a ferramenta de avaliação da condição das infraestruturas lineares, consiste na automatização e digitalização em ambiente SIC, conforme referido, das inspeções que são levadas a cabo nos nossos centros setores de águas residuais, por CCTV. Estamos já a fazer movimento idêntico para as caixas de visita. Proponho um último vídeo, este é mesmo o último. Este é um vídeo de um CCTV que pode ser consultado no terreno, isto depois de ter sido feita a inspeção e devidamente carregada na nossa ferramenta, claro. A tecnologia de base é a mesma do SIGAM, havendo a facilidade de recorrer ao GPS do telemóvel para melhor nos posicionarmos no terreno. Esta imagem corresponde à visualização de uma inspeção já realizada, as bandeiras assinalam as anomalias existentes.
A ferramenta pode ser consultada em vários dispositivos móveis e fixos. E de seguida vamos ver os 3 módulos que foram criados, digamos assim. Em primeiro lugar, a importação do projeto de inspeção para a nossa base de dados empresarial, com a importação das anomalias detectadas no CCTV. Aqui estamos a importar o projeto, que basicamente é constituído por uma base de dados que inclui fotografias e vídeos. A grande vantagem é ficar disponível de forma transversal para todas as outras aplicações, uma vez que está na nossa base de dados empresarial. A codificação está de acordo com a norma 13.508. As bandeiras pretas e cinzentas são meramente informativas. Podemos fazer a consulta das anomalias. Carregando numa delas, podemos consultar a informação que está disponibilizada. Esta é uma anomalia estrutural, um deslocamento da junta. Podemos consultar outra anomalia. Esta também é estrutural. Neste caso é a ruptura do tubo ou do cano, se preferir. O segundo módulo respeita a avaliação da condição e do risco. A condição resulta do risco e da quantidade de anomalias associadas a um determinado troço. Já o risco está associado à localização e outras variáveis. Tem aqui os pesos que colocamos. Para além da avaliação global, também podemos aceder à avaliação estrutural, à avaliação operacional, à avaliação do risco, tudo em separado, a possibilidade da visualização destas condições em ambiente SIG, como estão a ver. Percebe-se que este troço está bastante mal, ou antes estava, agora está como novo. Toda a beneficiação consistiu em reparações pontuais. A reparação, julgo eu, é um pequeno troço de vala aberta. E por último, a melhor estimativa orçamental para o tipo de reparação adotado. Dado que o algoritmo possibilita a comparação das várias soluções possíveis. Estamos agora a ver, podemos consultar as estimativas orçamentais, porque apesar do algoritmo poder indicar a vala como melhor solução, podemos ter de aplicar o incrementamento por outros motivos. Tudo isto pode ser exportado para o Excel. Mas o mais importante é realmente ficarmos com a história do nosso intersetor na base de dados empresarial e não com os resultados das inspeções espalhados para os computadores de cada um dos colegas. O que geralmente acontece. Podemos ver antes, a fotografia antes da reparação e a fotografia depois da reparação pontual. E chegamos ao fim. E resta-me agradecer a paciência tida. Espero sinceramente que a apresentação possa ser útil de algum modo. Não se pretendeu, como perceberam, detalhar os conceitos básicos da gestão de ativos, que hoje qualquer um de nós pode consultar, sempre queira. A internet está aí e é quase de graça. Tentou-se antes partilhar aquela que tem sido a nossa experiência no terreno, por acharmos que podia ser mais interessante. Terá a desvantagem de nos expor, ficamos naturalmente mais sujeitos à crítica, até porque nenhum de nós acredita
que se está a fazer tudo bem, longe disso. Aliás, diria mesmo que nós somos os nossos maiores críticos, mas também acreditamos que só assim é possível crescer, com absoluta transparência, com humildade dos que sonham com o que não sabem e, mais importante, com os contributos de todos, desde logo os vossos, que poderão ser enviados para o meu e-mail ou agora através de perguntas, porque estarei aqui, ou comentários, que estarei aqui disponível naturalmente para os receber. E agradecer e um muito obrigado a todos. Zé Carlos. Muito boa tarde. Muito obrigado pela tua excelente apresentação. Conseguiste de uma forma esclarecedora condensar num curto espaço de tempo informação que era passível de ser desenvolvida numa ação de longa duração. Muito obrigado. Passamos de seguida ao período de questões. Temos já aqui algumas questões. Já parei de partilhar, Zé Carlos. Já. Desculpa? Já parei de partilhar. Sim, exatamente. Já estamos a ver aqui. Portanto, temos aqui já algumas questões que eu passaria a ler. Ora, gostaria de felicitar o colega Luís Vitual pela partilha da sua experiência na área da gestão de ativos, matéria ainda inovadora e não muito explorada pelo tecido empresarial. Aproveito para lhe pedir que partilhe connosco a sua visão do futuro da gestão dos ativos nas empresas gestoras de utilities, como as do setor da água, não só da alta do Grupo Águas de Portugal, mas também da baixa da responsabilidade municipal. Eu julgo que a dimensão aqui não tem grande relevância. Embora a implementação de um sistema de gestão de ativos numa empresa mais pequena possa ficar à partida mais facilitada, mas não é o caso, porque as empresas da Baixa só são mais pequenas, só parecem mais pequenas, porque depois, quando vamos a ver, a complicação está noutras dimensões. Aqui o que é importante, acho eu, é realmente começarmos, não irmos na conversa de quem nos diz que o sistema de gestão de ativos deve aparecer no fim. Não, o sistema de gestão de ativos deve aparecer logo no início. Devemos tentar perceber exatamente para onde vamos, até porque nós, quando implementamos um sistema de gestão de ativos, começamos a perceber os vários caminhos que nos podem surgir. E eu acho que isso é o mais importante, até, por exemplo, no organograma, não é? Todas as empresas, melhor ou pior, fazem gestão de ativos, não é? Pode estar declarada ou não está declarada, mas todas elas fazem. E quando não tem uma caixa de gestão de ativos no organograma, nestes casos será uma gestão de ativos, sobretudo reativa, naturalmente. E esta é uma fragilidade, sem dúvida. Pelo que, se é para ter uma caixinha, então as empresas têm de ser consequentes, não é? E têm de reorganizar, adequar o organograma à fase em que a empresa se encontra, e a implementação de um sistema de gestão de ativos ajuda a isto tudo. E sobre isto não há receitas perfeitas, digamos assim, mas também há recomendações sensatas, parece-me. Se a empresa estiver numa fase de exploração dos seus ativos, naturalmente que a gestão de ativos tem alguma vantagem se estiver perto da manutenção. Se ainda estiver na fase de investimentos, fará sentido que esteja mais chegada à engenharia. Se for uma empresa de capital intensivo, o investimento terá tendência a estar sempre muito presente, pelo que uma direção de infraestruturas que acomoda a gestão de ativos, engenharia e manutenção fará todo sentido, mas também não podemos esquecer as particularidades de cada empresa. Numa área de negócios muito complexa ou numa empresa com uma dimensão muito considerável, por exemplo, como a Águas do Norte, porventura algumas compartimentações adicionais poderão fazer sentido. Diria que cada caso será um caso, e é aqui que entram os benefícios da implementação de um sistema de gestão de ativos, caso a organização esteja atenta, claro, e que lhe compete, porque as respostas estão lá, não é? Com a implementação que fizermos de forma estruturada, resultantes de processos que vão ficando sistematizados, e esta parece-me ser a grande vantagem. Eu espero ter respondido. Sim, claro que sim. Temos então uma outra questão. Sendo a gestão de ativos um processo que envolve variáveis como custos, riscos, oportunidades e benefícios de desempenho, de que forma em Portugal se está a ver como vantagem a implementação desta norma até então pouco conhecida, a ISO 55001? Isto impacta um bocadinho naquele terceiro slide que eu tinha, depois do introito. Eu acho que sejam quais forem os sistemas de gestão, eles são sempre bem-vindos à organização. Acho que soube dúvidas no início, porque realmente as pessoas, os gestores tinham dificuldade em perceber, julgavam que aquilo era só um conjunto de procedimentos no papel
e mais nada, e quando assim é, naturalmente que os benefícios que possam ocorrer não são mensuráveis e rapidamente se coloca na prateleira toda a estratégia. Agora, quando os próprios gestores começaram a perceber que com a implementação de um sistema de gestão da qualidade, os ganhos em euros eram conseguidos, e isso aí não foi preciso fazer mais nenhum marketing, naturalmente que houve uma corrida generalizada ao sistema de gestão da qualidade. E o sistema de gestão de ativos, eu também dei o exemplo da energia, é exatamente a mesma coisa. Eu diria que ainda é mais perceptível, porque estamos a falar da gestão dos ativos infraestruturais, dos ativos físicos das utilities. Portanto, há toda a vantagem em fazermos uso desta norma que estamos agora a começar a implementar. Muito bem, muito obrigado, Luís. Uma terceira questão. Na prática, na Águas do Norte, quem é que determina que um determinado equipamento ativo tem que ser substituído? O relatório da gestão de ativos ou a direção que explora esse mesmo equipamento? Eu diria que caminhamos para que seja a gestão de ativos, obviamente, não é? Porque senão a administração está muito segura do caminho que está a trilhar e naturalmente que ao dar toda a força que tem dado à gestão de ativos, quer que se implemente uma estratégia de substituição e renovação devidamente fundamentada. E isso só pode acontecer com uma gestão de ativos forte. Mas estas coisas fazem-se caminhando e naturalmente que as dificuldades no terreno muitas vezes ainda são suprimidas de forma mais célere, à qual ainda a estrutura ainda não consegue responder, se calhar da forma melhor, mas aqui o que interessa não é exatamente aquilo que estamos ainda a fazer, mas aquilo para onde caminhamos, e para onde caminhamos é naturalmente para que todas estas decisões, não digo as decisões, mas pelo menos dos ativos mais críticos e mais impactantes no negócio, que possam ter o contributo da gestão de ativos. Muito bem, muito obrigado, Luís. Uma próxima questão. No caso da inspeção de ativos lineares, como é que conseguem georreferenciar as anomalias ao longo de um determinado relator? Existe alguma interligação entre o SIG da empresa e o software de inspeção de vídeo? Ou trata-se apenas de uma georreferenciação coordenada a coordenada de cada anomalia? Eu tinha que ser o Rui Leite, com o nosso colega do SIG, que daria uma resposta um bocadinho mais profissional à pergunta. Mas a própria Wincam que faz a inspeção, ela própria tem um sistema de georreferenciação e, portanto, todas as anomalias são automaticamente georreferenciadas e são vertidas para a nossa base de dados empresarial. Muito bem. Uma outra questão, um colega que felicita a apresentação e pergunta, na tua opinião, o departamento de manutenção não deveria estar integrado na gestão de ativos? Eu diria, é uma pergunta um bocadinho polémica, mas eu também respondi a isso ao bocado na pergunta que respondi há pouco. Depende muito do tipo de empresa, depende muito da fase em que a empresa está, e o mais importante não será isso. Naturalmente que isso também é importante. A gestão de ativos, é importante que a gestão de ativos seja transversal, de alguma forma seja transversal, e que todas as áreas da empresa percebam a estratégia que está por trás da gestão de ativos. Quando assim acontece, naturalmente que tudo fica mais facilitado. Muito bem, obrigado, Luís. Se calhar colocar-te uma questão minha. Portanto, tu referiste a estratégia da gestão de ativos que achas mais relevante para uma empresa do setor da água, com as características da Águas do Norte. Julgo que todos percebemos bem a ideia, que está assente sobretudo na mobilidade, por sua vez se apoia na digitalização. Ora, a questão que te coloco é, como é que entra aqui o teletrabalho, que todos tivemos que desempenhar à força neste ano e meio de pandemia? Certamente te obrigaste a refletir sobre isto e, como tal, peço-te para partilhares connosco as tuas ideias sobre este desafio. Por acaso até refleti bastante, não tanto no tema da gestão de ativos, ou antes, não exclusivamente no tema da gestão de ativos, mas por força da direção, que sou diretor da gestão de ativos e da engenharia, uma equipa com alguma expressão, e realmente a engenharia em teletrabalho, isto no início, há um ano e meio, foi realmente uma dor de cabeça, que não parecia uma dor de cabeça, que rapidamente não passou de uma simples nem constipação chegou a ser, porque rapidamente ultrapassamos. Eu diria que não é assunto, felizmente não é assunto, pelo menos na engenharia de Águas do Norte, que é a área e a empresa que eu conheço melhor.
e arriscar-me a dizer que deve ser assim em quase todas as empresas destes setores, pelo menos das utilities, excetuando os operativos, naturalmente, que têm que estar no terreno. E é uma consequência da outra, e vice-versa, isto é, a nossa estratégia de gestão de ativos, como bem disseste, assenta na mobilidade. Diria que é o aspecto mais relevante. E esta mobilidade está dependente da digitalização dos dados, das variáveis, mas também das nossas próprias funções. E a digitalização das nossas funções é uma necessidade para que o teletrabalho possa ocorrer sem quaisquer inconvenientes para a produtividade. E, nesse sentido, a digitalização tanto impacta com a estratégia da gestão de ativos como com a estratégia da empresa para o teletrabalho. Por acaso nunca tinha pensado desta forma, mas até foi boa a pergunta. E quanto ao trabalho, diria que no final o que mais importa é a realização pessoal. Essa é que deve ditar o modelo de trabalho, sabendo que a produtividade está intimamente relacionada com o bem-estar do trabalhador. E também não queria adiantar muito mais, porque por acaso o INEGA já para a semana, e um dos trabalhos que vou levar lá é mesmo esta reflexão sobre o teletrabalho, e deixaria para os colegas, se calhar, se quiserem fazer, se também participarem lá para depois assistirem. Muito obrigado, Luís. Eu julgo que não temos aqui mais nenhuma questão. Temos aqui alguns colegas que te felicitam pela palestra, mas não temos mais nenhuma questão colocada pelos nossos participantes. Portanto, assim sendo, daríamos por finalizar este período de discussão. Muito obrigado a todos pela participação. Eu deixei o mail, Carlos, só para dizer Sim. Isso, ou qualquer coisa que às vezes que queiram que surja depois também estejam perfeitamente. Exatamente, poderão enviar essas questões que entretanto surjam, poderão enviar para o e-mail que há pouco fizeste o favor de indicar, e podem porventura ser respondidas na publicação desta sessão, que vai ser feita depois no site da engenharia.pt, dentro de 2 a 3 dias. Algumas questões possam surgir, as respectivas respostas poderão também ser publicadas nessa notícia. Muito obrigado a todos pela participação e um agradecimento especial ao engenheiro Luís Nicolau pela excelente sessão técnica que nos proporcionou e pela partilha de um pouco do seu conhecimento e experiência profissional nesta área tão importante para a engenharia. Muito obrigado e boa tarde a todos.